Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. E o vídeo de hoje iremos falar sobre a terça geológica, sobre o apóstolo São João Evangelista. E esse é um vídeo especial porque vai ser a primeira vez que eu vou falar de um santo que conviveu pessoalmente com Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o mais próximo que chegamos a falar disso foi de São Paulo de Tarso. Mas ele não chegou a conviver com Jesus, ele apenas o viu em uma aparição. Mas o único aqui que eu falei, que eu na verdade irei falar agora, que realmente conviveu com Cristo pessoalmente, o viu operar milagres, viu ele pregar, conviveu junto com ele, foi São João Evangelista. Ele que é conhecido como o apóstolo que Jesus amava. E iremos entender o porquê disso e porquê que ele é tão importante. Mas antes de tudo, eu vou pedir o seu like e que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos começar. São João Evangelista, ele nasceu em Betsaida, no ano 6 depois de Cristo. E ele era, de todos os 12 apóstolos, o mais jovem de todos. Quando ele conheceu Jesus, no ano 30 depois de Cristo, Jesus, obviamente, tinha 30 anos e São João tinha 27. E João, ele era filho do pescador Zebedeu e também de Maria Salomé. E João, ele era irmão de São Tiago Maior, que também era um apóstolo. Ele também conviveu com Cristo e também viu tudo que ele fez. E os dois, eles eram irmãos, eles eram conhecidos como os filhos de Zebedeu. E antes deles conviverem com Cristo, antes de o conhecerem, obviamente, tal como era uma tradição na época, eles deveriam seguir a profissão do pai, no caso, pescador. O pai deles, então, o Zebedeu, ensinou os dois filhos desde muito jovem como pescar, como viver da pesca, e João e Tiago viveram assim por alguns anos. Lembrando que Tiago, ele era o irmão mais velho. E também uma coisa que é importante aqui de se falar é que João, ele foi um discípulo de São João Batista. Lembrando que São João Batista, ele veio antes de Jesus. Ele foi o maior profeta da Bíblia e ele veio justamente para pregar o reino de Deus, porque logo Cristo iria vir, então ele ia ter que preparar o caminho para o Messias, para o Salvador. E São João, ele foi discípulo de São João Batista, tal como Santo André. Santo André, o outro apóstolo, que era irmão de São Pedro, também foi um discípulo de São João Batista. Porém, depois que São João Batista foi preso, Jesus acabou indo para a região da Galileia. Quando ele estava caminhando ao lado do mar, ele viu o barco onde estava João, Tiago e Zebedeu, e ele chamou tanto João quanto Tiago a o seguirem, e os dois logo foram. E o resto, a maior parte da história, creio que quem leu os evangelhos, quem leu essa parte da Bíblia, vai saber. São João viu tudo o que Jesus fez desde o início, viu todos os seus milagres, viu todas as suas pregações e também ele viu claramente as suas obras do dia a dia e o seu amor profundo que ele tinha pela humanidade, e atestou perfeitamente que ele era o Messias, que ele era Deus. Inclusive, isso é algo muito mais em São João, levando em conta de que ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E aqui que tal porque que Jesus o chamava de discípulo amado. Afinal, por que São João era considerado o discípulo que Jesus mais amava? Será que Jesus tinha preferência sobre seus apóstolos? E bem, sim e não. O que acontece? Deus, ele ama você à medida o quanto mais você ama ele. Por quê? Deus ama infinitamente todos os seres. Isso é uma coisa sem a menor dúvida. Você pode ser a pessoa mais cruel de todas, que Deus te ama ainda assim profundamente. Deus ama infinitamente, inclusive o próprio diabo. Porém, Deus te ama mais à medida no quanto melhor você se torna. É por isso que São Tomás de Aquino diz que Deus ama os melhores seres. E quem são os melhores seres? São os seres mais santos. É por isso que Santo Agostinho diz: Deus ama todas as criaturas que criou,
dessas ama ainda mais as racionais, e das racionais ama ainda mais as que fazem parte da obra do seu unigênito, e destas ama ainda mais o seu próprio unigênito, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, é aquele que o Pai mais ama. E em segundo lugar fica Nossa Senhora, porque ela foi a criatura mais perfeita que Deus já inventou. Graças a isso, então, à medida que o nosso amor por Deus aumenta, tanto mais o amor de Deus sobre nós também aumenta. Isso quer dizer, então, que São João Evangelista era aquele que mais amava Jesus, mas na própria Bíblia é dito que São Pedro era o que mais amava Jesus. Então, não era para Jesus amar mais São Pedro do que São João? E bem, vários teólogos em toda a história deram várias explicações, várias teorias diferentes para isso. Mas eu vou dizer a que eu acredito, a que eu acho, a que eu, Gabriel Ribeiro, isso aqui não é uma coisa que faz parte do magistério da igreja, é só uma opinião, uma visão teológica minha que eu acho que é a que faz mais sentido. É porque São Pedro amava mais Jesus, ele como Deus, ele como o Messias, ele como o Salvador, ele como o herói da humanidade, ele como o homem que fazia milagres, o homem santo, o homem sábio, o homem que viria salvar a humanidade. São Pedro amava Jesus mais nesse sentido. Agora, São João amava mais Jesus no sentido familiar. São João, ele era o mais amigo de Jesus, era o que mais tinha intimidade com ele, era o que mais via Jesus realmente como um irmão. São Pedro amava mais Jesus como Deus. São João o amava mais como um homem. Então Jesus amava mais São João por ter mais intimidade com ele, por ser mais familiar com ele. Mas ele também amava infinitamente São Pedro e todos os outros apóstolos. Mas bem, continuando. Uma coisa importante aqui é que por São João ser muito íntimo de Jesus, quando Cristo ele está na cruz, quando ele está prestes a morrer, o único apóstolo que permaneceu até o fim com Jesus foi justamente São João, porque São Pedro negou Jesus 3 vezes. Os outros apóstolos abandonaram ele. Agora, Judas, ele traiu Jesus. Ele foi o pior de todos. Agora, o único que ficou com Jesus até a sua morte, que viu ele morrer, foi o próprio São João. Porque ele era muito íntimo de Jesus e, graças a isso, ele era muito íntimo de Nossa Senhora. São João, ele também era muito amigo de Nossa Senhora e sempre a tratou como também uma mãe. Graças a isso, então, São João ficou com Nossa Senhora aos pés de Jesus na cruz e, minutos antes de Cristo morrer, ele diz: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Porque ele estava dizendo para São João para que agora Maria ia ser sua nova mãe. E estava dizendo para Maria que São João ia ser seu novo filho, porque ele era tão íntimo de São João que ele agora confiava a própria mãe dele aos seus cuidados. É por isso que quando Cristo ressuscita e ascende aos céus, volta para a casa do Pai, ele confia os cuidados da mãe dele, que ele amava infinitamente, a São João. Ele encarrega a missão para São João de cuidar da própria mãe, e foi isso que fez. São João, depois que Jesus ascende aos céus, ele ainda era um apóstolo. Graças a isso, então, ele também pregava com os outros apóstolos, ele também fazia milagres, ele também fazia discursos públicos e também ele participou do Concílio de Jerusalém. Lembram na minha terça arqueológica que eu fiz sobre São Paulo de Tarso, que eu disse que São Paulo de Tarso participou do Concílio de Jerusalém? Pois bem, São João também participou dele e participou com todos os outros apóstolos. Claro, menos com Judas, porque ele traiu Jesus e após isso ele se matou. E no lugar de Judas, eles elegeram São Matias, que foi o apóstolo que substituiu Judas. Mas bem, São João, tal como São Paulo de Tarso, também participou do Concílio de Jerusalém. E São João, ele permaneceu muito tempo ao lado de São Pedro. Afinal, São Pedro, ele era o Papa da época, então ele tinha muita reverência, muito respeito a ele.
E, logicamente, São Pedro também tinha muito respeito por São João, afinal, ele também era um apóstolo escolhido por Jesus, mas a missão de ser um apóstolo ficou mais com os outros 11, né? Porque São João Evangelista, ele recebeu a missão de cuidar de Nossa Senhora. Graças a isso, então, ele ficava muito mais aos cuidados com ela, junto com ela, do que com os outros apóstolos, embora ele também continuasse sua missão. E ele permaneceu alguns anos com São Pedro, pregando em Antioquia, né? Só que após isso, ele acabou se fixando em Éfeso, junto com Nossa Senhora. E os dois moraram juntos por anos. Tanto que até hoje, lá em Éfeso, tem a casa em que São João e Nossa Senhora viveram. E é uma casa que até hoje tem grandes fiéis, né? Uma grande quantidade de multidões de fiéis vão até lá todos os anos em peregrinação, né? Porque é um lugar que é considerado sagrado. Então os dois permaneceram juntos por alguns anos, só que após a assunção de Nossa Senhora aos céus, São João acabou então cumprindo a sua missão de cuidar da Santa Mãe de Deus, e graças a isso então, ele também deu um pouco mais de espaço na sua continuação da missão como apóstolo. E ele, por muito tempo, ficou pregando lá em Éfeso, só que ele recebia muitas ameaças, ele sofreu muitas perseguições, inclusive torturas. Lembrando que, nessa época, a maioria dos apóstolos já haviam sido mortos. Inclusive, São Tiago Maior, o irmão de São João, já havia sido martirizado. São Pedro já havia sido martirizado. São Paulo já havia sido martirizado. E um após o outro, o único apóstolo que ficou vivo foi São João. E chegou a um ponto em que São João ele era o único apóstolo, a única pessoa que se tinha registro, né, que havia conhecido Jesus pessoalmente, porque muitos cristãos que conviveram com Jesus já haviam sido mortos, todos os apóstolos já haviam sido mortos, e outras pessoas que não eram apóstolos, mas haviam conhecido Jesus pessoalmente, também já haviam morrido, como Santa Maria Madalena e São Barnabé. E a própria Nossa Senhora já havia sido elevada aos céus, então ela já não estava mais no meio dos cristãos, e o único que estava agora vivo era São João Evangelista, e ele era agora um ancião, ele era visto como uma grande referência da época, ele era considerado, né, como uma autoridade, com uma relevância tão grande quanto o próprio Papa da época, porque ele havia conhecido Jesus pessoalmente, ele sabia das coisas que Jesus fez. Graças a isso, então, ele era o grande sol, a grande referência da época dos cristãos. E quando os cristãos da época queriam ouvir falar mais sobre Jesus, eles iam falar com São João Evangelista. E é por conta disso que ele teve muitos discípulos nessa época, muitos mesmo. Entre eles está o próprio Santo Inácio de Antioquia, que ele conviveu com São João, teve assim aulas e catequese com ele, ouviu muitos discursos e pregações dele, e tem as famosas cartas de São Inácio de Antioquia, que, embora não estejam na Bíblia, fazem parte da tradição apostólica e são grandes cartas assim de recomendações para se meditar nos mistérios da vida de Jesus. Porém, chegou um ponto em que São João Evangelista ele foi exilado no leste do mar Egeu, e ele faleceu no ano 99 depois de Cristo, aos 93 anos de idade. Então, curiosamente, ele foi o apóstolo mais jovem dos 12 e foi o apóstolo que morreu com a idade mais avançada, e foi também o único dos 12 apóstolos que não foi assassinado. São João Evangelista foi o único que morreu de causas naturais. Todos os outros foram martirizados. E, obviamente, ele acabou fazendo muitos e muitos milagres em vida, inclusive quando Jesus estava vivo, e graças a isso, então, ele é considerado um grande santo de muita autoridade na igreja. E, acima de tudo,
existem vários livros na Bíblia que foram escritos por São João Evangelista, como, por exemplo, o próprio Evangelho de São João, as 3 epístolas dele, e é óbvio também o famoso Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que foi uma revelação do próprio Jesus Cristo a São João, que mostrou a São João como que ia ser o futuro da humanidade. Ele revelou a São João o juízo final, mostrou a ele sobre o reino dos 1000 anos, a guerra contra o anticristo e a vitória do Messias. Ele viu tudo isso em imagem, em visão, e graças a isso, então, ele é considerado um santo da vida contemplativa, porque ele acabou contemplando aquilo que Jesus revelou a ele, por um mistério da fé, por um mistério da graça, né, que foi um dom que Jesus deu a ele, e ele escreveu o livro do Apocalipse, que é extremamente importante e é talvez o livro mais complexo da Bíblia, porque ele é cheio de metáforas e também ele é cheio de referências. Se você já lê o Apocalipse sem ter lido outros livros da Bíblia, especialmente sem ter lido livros do Antigo Testamento, você fica completamente perdido. Então, São João Evangelista, além de um grande santo, além de um grande apóstolo de Cristo, pode-se dizer também que ele foi um grande teólogo. Por conta disso, então, São João Evangelista, rogai por nós. Amém.